pouquinho de eco. Eco? É. Acho que ele vai o pessoal do Telegram aqui, tá? Melhorou? Muito, muito, muito. Legal. Então, vamos lá, vamos começar. Vou te apresentar aqui para a turma, tá bom? Obrigada. Tá ok. Vou te apresentar aqui. Queria primeiro, então, pessoal, apresentar o Henrique Crossfeld, que é um dos grandes especialistas aí em finanças que eu conheço. Meu colega da Royal Academy of Engineering desde 2015, né? Isso. Se formou em líder em inovação lá junto comigo. Desde então, participa ativamente lá da Royal também. Tem 2 produtos aí fantásticos, hoje um ligado à área médica, né, de gestão, mas sempre teve produtos inovadores aí na área financeira e de finanças, né? É também professor e facilitador no Empretec, não sei se vocês já ouviram falar. É um curso muito importante que a gente tem aqui no Brasil para pequenos empreendedores, né? Então, eles aprendem aí finanças com um top do Brasil, que é o Henrique. Então, muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite, um prazer receber você e a sala é sua, tá bom? Opa, vamos lá, eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês. Enfim, eu abri aqui aquele DRE, né, da Azul, e até por não ter esse histórico acompanhando com vocês ao longo do semestre, gostaria de saber quais são as principais demandas de vocês, quais são as dúvidas que gostariam que eu colocasse foco nessa minha fala. Pessoal, alguém aí? Espera aí, vou chegar aqui o microfone. Opa, boa tarde. Boa tarde. Você poderia falar um pouco mais assim do fluxo de caixa e da DRE da Azul para a gente? Falar um pouquinho do detalhe, alguma coisa que você viu, achou interessante? Ok, no que eu tenho de material aqui, deixa eu ver, ó. Eu vou compartilhar minha tela daqui a pouco com vocês. Tem um fluxo de caixa também. Ok. O que mais? Que acho que, de maneira geral, assim, a aula é de DRE, né? Então, eles estão começando um pouco nesses conceitos. Eu acho que é legal você falar um pouco do que a gente usa, alguns dados principais, né? Para eles lembrarem o que a gente precisa saber, basicamente, né? A gente acabou de falar de regime de competência, né? Mas acho que é um estado geral aí da DRE. E falar um pouco dos erros, dos acertos que vocês têm visto aí, como é que as pessoas às vezes usam certo, usam errado, e o que ela mostra para a gente na realidade da empresa, né? Muito bom. Então, aí já dá um bom caminho com essa sua fala, Lisane, porque é o seguinte, ó, o DRE, tem o DRE contábil, que ele é um resumo dos registros do que foi vendido, quanto que gerou de faturamento e quais são os custos relacionados ao que foi vendido. E aí chega lá na última linha, que é o lucro operacional, o lucro líquido. E esse lucro líquido, a importância dele para a parte contábil é que é em função dele que vai ser feito o pagamento dos tributos. Isso para as empresas que estão no regime de lucro real. Todas as outras empresas, aí não. Se for pequena empresa, está lá no super simples, no lucro presumido, aí não interessa quanto que teve de lucro, porque o tributo ele é sobre o faturamento. Emitiu a nota, já tem a previsão de tributo. No super simples, tem uma tabela do super simples para dizer quanto que a empresa tem que pagar em função do seu nível de faturamento. Essa tabela é uma tabela crescente. E no lucro presumido, né, como o próprio nome diz, o governo ele presume que pela atividade da empresa há um lucro em relação ao faturamento obtido. Então, normalmente, quando a gente fala em DRE contábil, igual que você me enviou da Azul, isso é para empresa de grande porte, que tem um faturamento acima de, acho que está 7 milhões e 800 por ano, e que aí ela, por conta do faturamento, ela é obrigada a fazer o seu regime tributário, né, ali no lucro real.
Do meu ponto de vista, o lucro real ele é um privilégio para as grandes empresas, porque empresas que são menores, às vezes não têm lucro, mas têm que pagar imposto. A empresa que está no lucro real e tem prejuízo, se o lucro real foi um prejuízo, aí o valor a ser tributado, ela tem um privilégio, um benefício em relação às empresas menores, né? Eu espero que com a mudança aí do arcabouço fiscal, e que tem uma série de mudanças que estão em curso, como a empresa ela pagar imposto sobre o que ela agregou de valor e não sobre a nota como um todo, que isso dê uma equilibrada ali neste privilégio, né? E que as pequenas empresas elas possam não ter uma tributação em cascata, em cadeia, que onera demais o valor dos tributos. Eu vi que tem um rapaz ali que estava balançando a cabeça. Se ele quiser contribuir, mandar aqui no chat, ou todos, né? Se tiver alguma pergunta em relação a isso que eu falei, porque até então não abri nada aqui da minha tela. Posso compartilhar já a tela aqui com vocês? Pode sim, Henrique, pode sim. Então vamos lá. Espera aí que tem o Luiz quer fazer uma pergunta aqui, peraí. Vamos lá. Quando o senhor estava falando... Pode falar. Não, e quando o senhor estava falando, eu lembrei daquele negócio que o Marcos Lisboa sempre fala, da questão da tributação em cascata, da bitributação, que você tem aí com... Eu nunca entendi, se o senhor puder explicar melhor, como que o novo arcabouço fiscal vai melhorar isso. Como que a gente não vai ter um produto que, mesmo não gerando valor nem para a empresa e nem em formato de imposto, sei lá, direto para a sociedade, como que ele vai impedir de ser bitributado? Como que é seu nome? Luiz. Luiz, vamos lá, como é que está hoje? Vamos pensar que eu tenho uma empresa aqui que eu venda calças ou roupas, né? Eu vendi para o meu cliente ali, faturei no mês 100 mil reais. Todas as notas que eu tirei no mês, deu 100 mil reais. Como eu sou uma pequena empresa, eu vou pagar o tributo em cima deste valor total de nota que eu emiti. Vamos dizer que seja ali 10%, mais ou menos por isso, eu tenho que pagar 10 mil reais de impostos. Os meus fornecedores que venderam aquele material que eu coloquei lá no meu estoque e tal, vamos dizer que eles, destes 100 mil, eu tenha pago para os fornecedores diretos uns 30 mil reais. Ele emite a nota para mim e ele paga lá os 10% dele sobre os 30 mil reais dele. Então, quanto maior for a cadeia de suprimentos de fornecedor, porque aí tem a pessoa que paga, que fornece a embalagem para este meu fornecedor, pode ser que tenha o frete, enfim, cada uma das pessoas eles vão pagar, não é 10%, cada um tem a sua tabela de tributo, mas todos eles vão pagar, emitiu a nota, paga ali os seus 10%. Então, essa tributação, a hora que eu vendo os meus 100 mil reais, eu estou pagando 10% sobre a nota emitida, só que o meu fornecedor que emitiu 30 mil, ele também paga 10% sobre isso. O fornecedor dele que emitiu 15 mil também paga sobre isso. Então, qual que é a mudança? Que é claro que a gente vai precisar estudar, esperar isso entrar em prática, mas assim, o primeiro fornecedor da cadeia de suprimentos emitiu nota de 15 mil, ele pagou imposto sobre isso. O segundo emitiu 30 mil de nota, em vez dele pagar o imposto sobre 30 mil, ele vai pagar só sobre o que ele agregou. Então, ele pagaria ali sobre 15. Aí, quando chegar a minha vez de emitir 100 mil em nota, em vez de pagar o tributo sobre os 100 mil, eu vou pagar sobre 70, porque os anteriores que já foram pagos, eu não preciso pagar mais. E aí, o que vai acontecer com isso? Muito provavelmente vai diminuir a sonegação, porque se eu quiser pagar menos imposto, eu vou ter que vincular, vou ter que lançar o que eu tive de custo de matéria-prima e por aí vai. O que não está claro ainda, Luiz, é que a pessoa que aluga o prédio para mim, ela também vai emitir uma nota e vai pagar o imposto. O funcionário que eu pago o salário,
também tem um custo. Se ele entra na tabela do imposto de renda, ele também tem um imposto. Então, ali seria uma forma de não tributar, né, a folha, não bitributar o custo do local onde a minha empresa opera, o custo de terceiros, contador, e por aí vai. Eu acho que vai exigir uma mudança de cultura nossa, porque assim, se hoje, né, eu sou tributado sobre o meu faturamento e não interessa quanto eu tive de custo, a maior parte das pessoas não pedem nota, não lançam a nota lá no sistema, não mandam para o contador, e aí, consequentemente, também ela não sabe quanto ela teve de custo. Se ela não sabe quanto ela teve de custo, ela não vai saber quanto que ela teve de lucro no período. Enfim, vamos ver aonde vai chegar, né? Porque até passar isso pelo Congresso, pelo Senado, vai um tempo danado, e depois ainda vai ter um tempo de transição, aí, se eu não me engano, de 8 anos para sair do modelo atual e chegar no modelo que está previsto. Mais ou menos consegui ajudar no entendimento? Sim, eu só fiquei pensando por que já não era assim antes, porque me parece muito mais intuitivo e racional fazer assim, do que eu cobrar do meu cliente, eu vou repassar para o meu cliente um valor lá do imposto que eu paguei sobre algo que tecnicamente o meu fornecedor também já pagou imposto sobre. Talvez... Será que a União, desculpa, será que a União achou que ia arrecadar mais assim? Não sei, assim, pode ser que, se a gente for olhar, né, na história recente, quando teve o Eireli, quando teve o Super Simples, isso não tem 20 anos, essa mudança de... o que mudou na legislação para ter ali um contrato social, que antes precisava ter 2 pessoas para formar uma sociedade, isso para garantir que se alguém morresse, a empresa ia sobreviver, ia cumprir, né, com seus contratos, com seus acordos. Aí mudou para a Eireli, que era a empresa individual de responsabilidade limitada, que permitia a uma pessoa só, uma pessoa física, fundar uma pessoa jurídica. E aí, Luiz, a gente está no Brasil e as pessoas são muito criativas, né? Vários contadores falam lá qual é o capital social da sua empresa. E se você for olhar os contratos sociais, a maioria das empresas vai estar lá R$1.000, 5.000, 10.000 no teto. Consulta sócio lá. Empresa que tem faturamento de milhões. Aí vai falar, amigo, você está dizendo que a sua empresa vale, as suas cotas dessa empresa valem R$1.000, 5.000, R$10.000. Por que isso existe? Porque na legislação, quando uma empresa ela vai à falência, a pessoa física ela tem obrigação de pagar este valor nominal que está lá no contrato. Aí isso implica também em outras coisas, né? Se eu estou dizendo que a minha empresa vale R$1.000, como é que eu vou ao banco buscar ali um Pronamp para pedir R$150 mil? Qual é a garantia que o banco vai ter? Aí isso entra numa análise de risco, que vai falar, olha, se a sua empresa vale só 1.000, você está pedindo 150 emprestado, não consigo te emprestar, a não ser que eu coloque você coloque bens de garantia e também coloque ali, né, uma taxa de juros lá em cima. Não é o caso do Pronamp, porque ele é tabelado. Mas, em geral, quando a pessoa ela precisa de dinheiro para alavancar a própria empresa, vai entrando nesses... As coisas vão ficando complexas, assim. Eles fazem regras que são ruins, complexas, e que aí depois exige essa criatividade inteira na hora de fazer a gestão e fazer com que a empresa tenha resultado, né? A gente sabe que nos primeiros anos ali tem muito mais custo do que receita, é a hora que o investimento ele é mais pesado, quer dizer, eu vou abrir uma empresa, eu tenho que comprar maquinário, tenho que fazer reforma, tenho que fazer investimento em marketing, vamos dizer que eu gaste aí uns R$500 mil para abrir essa empresa. No meu primeiro ano, eu começo com poucas vendas, então eu vou estar abaixo do ponto de equilíbrio, eu vou precisar de capital de giro para movimentar essa empresa.
E aí, depois, a hora que eu começo a ter lucro, é que eu vou calcular o ROI, que é o retorno sobre investimento. Isso que eu estou falando, vocês já viram, né? É algo Sim. que é tranquilo de eu falar. Sim. Tá. Obrigado pela resposta. Se sair muito do contexto, a senhora, inclusive, pode dizer, só que eu fiquei curioso para saber, por exemplo, tá lá no capital social, que é 3 mil, que é 5 mil, e aí se a empresa for à falência, eu vou ter que pagar uma porcentagem sobre isso, por isso que geralmente estava um custo menor. Só como que isso se relaciona com aquelas técnicas de produção de capital que aquelas grandes famílias fazem, por exemplo, que criam uma entidade fiscal, uma entidade privada para poder gerenciar as participações nelas em negócios e a porcentagem que elas detêm em diversos ativos, como eu tenho tantos por cento de um clube de futebol aqui, tenho um pouco dessa empresa aqui, e aí se essa empresa vai à falência, isso não imputa para o CPF dela, ela não precisa pagar. Isso. Então, uma coisa, eu até ia falar aqui, preparar um slide que eu acabei desistindo, mas acho que eu vou voltar ao conceito dele. Pensar o seguinte: a empresa, ela tem a pessoa física, a pessoa jurídica, ela tem direitos e deveres. Quais são os direitos da pessoa jurídica? Ela tem o direito de ser constituída, de existir, de ser defendida legalmente e de explorar oportunidades no mercado. Quer dizer, tudo que ela vendeu de acordo com o que foi combinado que ia ser vendido, ela tem direito a receber. É feito um contrato, se o cliente não pagou, ela pode acionar, né, suja o nome da pessoa e tal, vai lá, faz acordo. Então, basicamente, são esses os direitos. Aí, quais são os deveres da PJ? A PJ, ela tem dever com o governo. Ela tem que cumprir com as normas do segmento, né? Se precisa de laudo, de CETESB, essas coisas todas, isso é uma obrigação da empresa. Ela tem a obrigação tributária, ela tem que pagar os impostos, tem que pagar basicamente isso. Ela tem obrigação com os seus funcionários, com quem é CLT. Vai pagar ali o salário, férias, 13º, vale transporte, vale alimentação, e FGTS e INSS. Tem obrigações com os terceiros, que é contrato de PJ para PJ. Né? E quem que eu estou esquecendo aqui? Governo, os funcionários, terceiros, com os fornecedores. Comprou matéria-prima, também tem um contrato, tem um boleto para pagar, ela precisa pagar isso daí. E com os sócios, quais são as obrigações dessa empresa? Ela tem a obrigação de pagar ou o prolabore, se isso for determinado dessa forma, ou ela vai ter a participação nos lucros. Por quê? Para uma empresa nascer, é preciso ter um aporte de capital. Eu vou botar 500 mil para começar uma empresa X. Eu espero que no longo prazo, no médio prazo, ela vai me dar ali, vamos dizer, 50 mil de lucro por mês. No primeiro ano, pode ser que ela não me dê nada de lucro. No segundo ano, que ela dê 10 mil de lucro por mês. No segundo, 20, até que lá no terceiro ela consiga, pelo aumento de vendas e redução de custos, me dar 50 mil por mês. E isso que lá vai ficar como lucro, no Brasil, isso não é tributado. A participação no lucro não é tributada. Se for como prolabore, tem o imposto de renda, tributado na fonte ali. O salário tem que recolher na fonte. O prolabore, a hora que vai pagar para o dono. Então, até por isso, Luiz, nas pequenas empresas, as pessoas costumam colocar um prolabore valor mínimo, que não entre na tabela do imposto de renda, porque vai pagar ali o INSS, que é uma obrigação... como é que chama isso? É um direito trabalhista. No prolabore não tem um fundo de garantia, porque, teoricamente, o dono ele não vai se demitir. Se ele não tem o risco de ser demitido, não precisa ter o fundo, o FGTS. Todos os outros funcionários, aí tem esse custo também. A câmera do outro jeito, para mim, estava mais confortável. Não sei se pelo fato de eu me ver... Ela vai virando aqui automático. Então tudo bem.
Então, Luiz, aí nas empresas, a hora que tem ali a participação nos lucros, isso não é tributado ainda, pode ser que venha a ser a partir daqui para frente, as empresas, as pessoas físicas, elas vão tirando o dinheiro que ela poderia reinvestir na empresa, ela poderia crescer, poderia fazer um capital de giro, poderia ter uma reserva ali para sustentar nos meses em que ela ficasse abaixo do ponto de equilíbrio. Quanto mais empresas forem fazendo parte do mesmo grupo, e aí as famílias que são donas, ela não precisa trabalhar na empresa, né? A empresa, ela é sustentada economicamente, gera recursos, gera lucro, e aí vão tirando partes do lucro para fazer a distribuição entre os sócios ou para os acionistas. Quando é para um acionista, a regra está pré-determinada ali. Olha, a distribuição do lucro se dá de tal forma. 50% do lucro é distribuído, 100%. Aí, né, quando a empresa ela está superavitária, chega, a ação ela aumenta o valor, isso depende da negociação, ou chega no fim do ano e fala, você tem X de ações, você tem direito a receber participação no lucro por conta disso. Aí que os sócios fundadores, eles costumam ser majoritários nesses quadros acionistas, né, de acionistas, e eles vão tendo ali o resultado da empresa, tirando da empresa. Ele é quando volta para a pessoa física. Quer dizer, por que uma pessoa ela abre uma empresa? Ela abre uma empresa porque ela fala assim, tem uma atividade econômica que eu vou gerar resultado, e esse resultado lá na frente não significa que eu vou precisar trabalhar, mas a empresa tendo lucro, ela me devolve esse lucro, e então eu corro o risco de botar dinheiro para abrir essa empresa, que pode ser que ela não funcione, pode ser que tenha mês que fique no prejuízo. Quando fica no prejuízo, os donos, né, os sócios, eles têm estas responsabilidades, quando não, fica no prejuízo. Quando tem lucro, aí também os sócios eles podem levar esse resultado para casa. Ajudei? Mais ou menos isso? Ficou mais claro? Legal, Henrique. Vamos responder aqui a da Azul. Quer voltar lá para a gente dar uma olhadinha na Azul, fazer uma análise lá? Aqui? Está aí na minha tela. O que eu não sei usar muito o Meet é que aí eu não vejo mais vocês. Eu estou olhando só a minha tela aqui, aí eu preciso que me digam se estão vendo a tela que eu deixei aqui da Azul. Estamos sim. Tá. Então, o que dá para ver aqui? Que eles trazem os resultados por trimestre, do mais próximo para o mais distante. No DRE contábil, aqui ele vem um resumo, né? Tudo que foi de receita, tudo que gerou de vendas em cada trimestre. O que eu entendo que é o interessante aqui? A gente conseguir abrir e ver o que gerou essa venda. Se ela está boa, se ela não está boa, se ela está respeitando aqui alguns critérios de preço e custo, ou se foi... como ela mistura todas as receitas em um lugar só, aqui a gente está olhando para o passado, e vai ver daquilo que já aconteceu, se valeu a pena ou não. Quer dizer, quanto que teve de lucro líquido. Então, para uma empresa que teve aqui não sei se são milhões ou bilhões, deve ser bilhões, né? É milhões, sim. Tá aqui, acho que embaixo da tabela tem, dá uma olhadinha ali. Em bilhões, eu desconfio isso daqui, eu acho que é mais. O tamanho da empresa, o volume de operação e tal, dizer que aqui são milhões, eu duvido. Mas vamos dizer que seja isso mesmo. Uma empresa que fatura 4 bilhões 254 milhões, é isso mesmo, 4 bilhões 254 milhões. Teve aqui um lucro líquido de 23 milhões, ela está com um lucro líquido de vírgula, né? 3 casas após a vírgula. Vocês chegaram a fazer essa conta ou não?
Não fizeram ainda não. Pode comentar aí. Então, aqui teve 4.376 bilhões de faturamento nesse trimestre de 2022. Henrique, o pessoal pediu se você pode aumentar aí, mas vocês têm aí também no link, pessoal, se quiser, eu mandei no Slack, vocês podem abrir aí direto para cada um olhar no seu próprio computador, tá? Aqui, como que eu faria para aumentar? Não faço ideia. Fazer o quê? Ctrl mais, ele falou. Ctrl mais. Melhorou? Sim, ficou. Tá ótimo, tá ótimo. Então vamos lá. Aqui, o que é interessante, né? Se for ver, o teto de vendas de faturamento não mudou. Trimestre a trimestre, 4.300, 4.400, 4.400, 4.200. Porém, em função da composição aqui dos custos, cadê? Vou diminuir isso aqui. Receita total. Despesas operacionais. Aqui teve 4.376 de receita, com 4.371 de despesas operacionais. E ainda teve este outros aqui, o que seriam este outros nessa quantidade, né? Isso que eu fico maluco. É metade do valor lançado, quase metade do valor lançado aqui, e entra numa categoria que eles resolvem chamar de outros, como custo, e aí faz com que o lucro antes dos impostos seja ali um prejuízo gigantesco. Ou seja, se teve aqui lucro antes dos impostos, não teve lucro, qual é o valor do imposto a pagar? É uma boa pergunta aí, pessoal. Como que fica a questão do imposto aí? O que vocês acham? Fala aqui, peraí. Por favor. Mas o imposto não é sobre o faturamento? Não importa, tipo, qual que é a receita? Não. Não? Para quem está no Super Simples ou no lucro presumido, que é o que eu estava comentando lá no início da minha fala, é sobre o faturamento. Quando a empresa ela está no lucro real, o que vai ser tributado? O lucro real. Se não tem lucro, o que ela vai ser tributada? Então, aqui, teve prejuízo porque lançaram outros, uma saída absurdamente grande aqui. Henrique, a gente teve uma aula de balanço, né, com um especialista do BTG, e ele falou justamente isso, né? Ele faz compra e venda de empresas, e ele falou que uma das primeiras coisas que ele olha é esse outros aí, lembra, pessoal? Que ele fala, o que tem dentro desse outros, que todo mundo joga um monte de coisa lá, e muitas vezes coisas que são meio estranhas, digamos assim, né? Sim. Então, ele tem exatamente isso que você comentou aqui, para fazer o link com a última aula que eles tiveram aqui. Não, apesar de eu ter pedido para gravar, isso são coisas que eu preciso falar em off. Porque o que eu já vi empresas fazerem, que estão no lucro real? Colocar o investimento, quer dizer, vou comprar uma nova unidade. É investimento. Se eu estou melhorando, se eu estou ampliando a minha condição operacional, o nome que eu vou dar não é custo, é investimento. Aí eu boto lá no balancete, coloco no meu DRE como um outro custo, e aqui é o que talvez os fiscais devessem pedir para ver isso aqui. Porque se estes outros aqui, eles forem uma nova unidade que foi adquirida para o investidor, isso é ótimo. Né? O valor, o valuation do grupo, ele aumenta porque teve ali aumento na capacidade produtiva, máquinas novas, um local, um setor novo de produção. Agora, se estes outros aqui, ele nem deveria entrar como distribuição nos lucros, que eu nem estou vendo aqui, tá vendo? Dividendos por ações, não tem dividendo aqui descrito.
Então, aqui é uma caixa preta violenta para saber o que é isso daqui, para fazer com que com o mesmo faturamento a empresa ela tenha o lucro líquido, lucro depois de despesas com imposto. Eu não sei se neste ano que teve imposto para pagar, se dá para fazer uma substituição tributária. Enfim, tem muitos itens aqui que isso interessa muito, muito mais para os contadores que vão fazer um jeito de dizer para o governo como é que está, e também para ter, quando fala em ESG, né, política de compliance, saber quais são estes outros aqui seria fundamental, só que o que é divulgado aqui, infelizmente, é dessa forma que deixa ali mais dúvidas do que certezas. Aqui ele está dizendo que teve este lucro bruto. Sobre este lucro bruto, ele também é onde pode incidir o tributo. Porque aí pode ser que neste lucro bruto ele não esteja considerando a totalidade destes outros. Assim, eu não faço ideia do que pode ser aqui, a não ser que seja um investimento maior ou está cobrindo... Não faço ideia. O que essa pessoa da aula anterior ela falou que podem ser estes outros? Ela não falou da Azul, mas ela falou de uma maneira geral, quando ela compra e vende empresas, que entra tudo aí dentro dessa conta, né? Então, também como se fosse uma caixa preta, foi isso que comentou, mas não foi específico da Azul, também não fizemos aqui análise disso. O que me chama a atenção é o percentual, Lisane. Se eu tenho 4,376 de receita, eu tenho quase 50% de outros. Isso aqui não é legal, não é mesmo. E se for olhar aqui, também não, porque quase 20% da receita está no outros. Deixa eu abrir aqui. Estas despesas operacionais, como ela também tem Cadê? O que ela está colocando? O que são despesas com vendas gerais e administrativas? Normalmente aqui é folha de pagamento, tem a ver com marketing, né, tem a ver com a parte da execução do trabalho. Vocês me perguntaram que me chamou muito, muito, muito atenção. Isso aqui me chamou muito atenção. Pesquisa e desenvolvimento. Por que me chamou atenção? Zero. Faz nada. E nós temos a Lei do Bem. Vocês conhecem a Lei do Bem? Já ouviram falar? O pessoal conhece, sim. Já ouviu falar, né? Não? O Caio falou que não conhece. Você comenta aí para a gente, Henrique? Comento. Então, a Lei do Bem é uma lei que ela incentiva o uso do lucro da empresa para pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, para tecnologia, para inovação. Então, quando a empresa ela faz o investimento, vamos dizer que tem um software novo, algo que vai melhorar a eficiência operacional, pega, né, contrata, não tem essa parte do contrato, eu não sei muito bem como é que é, mas pega a equipe da Lisane, da startup da Lisane, leva para desenvolver um produto novo, aí o custo que ela tem aqui, olha onde que entra, nas despesas. Então, todo o dinheiro que ela vai investir na pesquisa e desenvolvimento, em vez de ficar contabilizado aqui como lucro, que é onde ela vai ter incidência de imposto, ela contabiliza como despesa, diminuindo o lucro bruto automaticamente. Eu não sei o cálculo para mostrar aqui, não tinha me preparado para isso, mas há um ganho de 20% a 60%. Cada R$1 que ela investe aqui, ela reduz de 1,20 a 1,60 no que ela teria que pagar de imposto. Então, me chamou a atenção uma empresa desse porte não investir nada nessa área de pesquisa e desenvolvimento. Não sei se é por
Desconhecimento da lei, não acredito. Se é por falta de parceiro ou se é por falta de ter um departamento interno lá de P&D. E aí isso tem a ver com a cultura da empresa, tem a ver com a política, né, de reinvestimento do dinheiro, no que ela vai melhorar em termos de inovação. Essa parte aqui, ó, de custos, que se chama depreciação ou amortização, isso tem a ver mais com o quanto que tem de capital imobilizado na empresa em equipamentos, em tecnologia, em parque fabril. Então, é mais ou menos assim, ó, eu investi 1 milhão para comprar um equipamento novo, lá para melhorar a produção da minha empresa. E aí tem regras contábeis que vão dizer, aquele 1 milhão que eu coloquei no equipamento novo, no ano que vem ele vai valer 900 mil, depois vai valer 800, depois... Então, como teve uma depreciação, aqui, contabilmente, o contador ele vai dizer o quanto que dá para diminuir de depreciação em função do investimento feito em anos anteriores. Minha percepção sobre isso, para pequenas empresas, isso aconteceu comigo. Eu tive uma empresa que produzia tecido personalizado, que substitui lona, né? E lá, num determinado ano, a gente comprou uma impressora que o preço dela, médio, era R$140 mil. No ano seguinte, ou 2 anos depois, voltei à feira para comprar a impressora. Vamos dizer que o preço dela continuasse 140 mil, a pessoa que estava me vendendo falou assim, ó, se você colocar a sua impressora antiga no negócio, eu te dou 10% de desconto. Então, ele ia pegar a minha antiga, que era nova, né, mas tinha lá seus 2 anos, para me dar 10% de desconto. Falei, ok, vou estudar. Dei uma volta na feira, voltei lá e falei para ele, olha, se você der 10% de desconto sem colocar minha impressora antiga, eu fecho com você. E a pessoa aceitou. Ou seja, olha o tamanho da depreciação ali, quanto que valia o meu equipamento antigo que estava funcionando, operacional, na hora da prática, da negociação ali. Teoricamente não valia nada. Isso aqui são regras contábeis, não é minha formação, não sei te dizer o que eu sei de onde vem e o que é possível lançar aqui, depreciação, amortização. Do meu ponto de vista, isso está mega, hiper ultrapassado. Isso fazia sentido lá nos anos 80, quando você trocava a engrenagem de uma máquina e lubrificava, ela voltava a produzir nas mesmas condições. Hoje, tem uma obsolescência programada. O equipamento ainda está bom, só que ele perdeu a produtividade, perdeu a produção, talvez tenha que renovar todo o parque industrial, todos os equipamentos, né? E aí, o que eu recomendo, em vez de ter aqui depreciação e amortização, recomendo que tenha uma parte aqui do lucro já previsto que ele vai ser guardado para reinvestir na melhoria, na atualização e na inovação das empresas. Onde tem aqui, ó, despesas com juros / lucro, não entendo o que é isso aqui, porque são coisas distintas, juros são juros, lucro é lucro. Né? Juros é o que você está pagando lá para o banco, por um financiamento. Então, se for só juros aqui, tem muita coisa. Agora, se é lucro que está sendo retirado de forma antecipada da empresa, da mesma forma, isso aqui me assusta, porque ó, é um valor de despesa que é 25% do faturamento para esta finalidade, ou a empresa está alavancada, está dependendo de dinheiro externo para sobreviver, ou ela está tirando muito dinheiro a título de antecipação de lucro, e isso aqui, ó, em 4 anos, ela tirou um faturamento. Em 4 trimestres, ela tirou um faturamento inteiro. Também é um número que eu ficaria, que olhando agora aqui com mais atenção, eu fico assustado.
E de novo, outras despesas operacionais, a gente volta para o campo do outras, num volume aqui de mais de 25% do faturamento, e depois outros líquidos, enfim. Aqui, olhando estes dados, eu só fico com mais pulga atrás da orelha do que me sentindo confiante, né? Se eu sou um dos stakeholders, vou olhar estes números aqui, eu vou falar, peraí, alguém teve a curiosidade de fazer a proporção aqui desse faturamento para ter esse lucro, quanto que dá? Alguém faz aí para a gente, pessoal? Faz a continha aí. Vamos fazer aqui, ó. Teve 2,14 de prejuízo, aí depois 11,06 de lucro, aí daqui, que era menos 908, com menos 736, vai para 1.600.000, e a hora que você tira aqui esses 23, fica com menos 1,5 bilhão de prejuízo, né? Enfim, a hora que nesse trimestre tem esse valor de lucro aqui, ele nem faz cócegas em relação ao tamanho do prejuízo que teve aqui para trás. Aí o que é importante analisar aqui? Em função do que vem essa margem de lucro? Que aí já falei, né? Esse outros aqui está gigantesco. Pode ser em função da pandemia, pode ser em função de aquisição de uma nova, sei lá, vamos dizer que a Azul tenha comprado a Passaredo, tenha comprado a Gol, tenha comprado alguma coisa, por isso que aumentou aqui este custo gigantesco nesse período. Se foi por isso, ok, ela está superavitária. Se não foi por isso, o que representa esses 2 bilhões de prejuízo aqui? Aí, olhando para essa ferramenta aqui, o tanto de buraco, né, que deixa no meio do caminho, isso ajuda a entender porque, de repente, aparece lá um balanço patrimonial das Americanas que tem 40 bilhões de prejuízo e ninguém percebeu antes. Porque se a gente vai só olhar para ver o que foi o passado, que é o DRE contábil, por isso que eu tenho uma série de restrições com essa ferramenta. Henrique, muito interessante o que você comentou. Comenta a diferença desse contábil, né, que você falou. Então, o contábil ele está sempre olhando aquilo que já aconteceu, né? Isso. E o que você acha que a gente teria de alternativa aí para mostrar números e dados mais reais das empresas? Lisane, eu vou falar de um jeito que eu fiz, que tem críticas, mas assim, me permite ter um mapa de falar o que dá para fazer para a empresa chegar onde você quer chegar. E até olhar não só o faturamento bruto ou o custo bruto, mas a relação entre preço e custos, a quantidade de venda que tem que ter para atingir os objetivos da empresa. Então, em vez de olhar para trás ou de ficar reativo e vai fazendo coisas sem saber se operacionalmente vai dar lucro ou não, aí tem a partir dos dados do DRE gerencial, quer dizer, a partir do histórico, a gente faz uma projeção de ajustes de custo, preço, para olhar para o futuro. Deixa eu só ver uma coisa, o que eles dão aqui de fluxo de caixa, que foi uma pergunta que teve, aí eu já compartilho aqui estas ferramentas que eu deixei em aberto para mostrar para vocês como que eu entendo que deva ser feito. Aqui ele é um fluxo de caixa que ele é bem resumido, né? Qual que é a diferença entre o DRE e o fluxo de caixa? Quando a gente tem o DRE, deixa eu ver se eu acho ele de volta. Aqui. Vamos lá. Ó,
Aqui ele está dizendo que teve este faturamento no trimestre. Só que se este faturamento aqui ele foi vendido em passagens em 10 vezes sem juros ou em 10 vezes com juros, tanto faz, esse valor aqui ele vai entrar no caixa 1/10 daqui 30, depois 60, 90, a cada 30 dias vai entrar uma parte deste valor. Por outro lado, estas despesas aqui, elas foram geradas nesse mês, muito provavelmente elas vão ser pagas no mês seguinte. Despesas com juros, aí precisa ver como é que vai ser pago cada uma dessas despesas. Então, o fluxo de caixa, ele, por ter parcelamentos e dentro, a hora que a gente olha para a competência, né? É isso aqui, ó. Ele está pegando, só que ele está pegando por trimestre. A gente poderia pegar mês a mês para saber quanto que foi gerado de faturamento, quanto foi gerado de custo. E aí o que a gente precisa fazer? Quando que esse dinheiro vai entrar no caixa e quando que essas despesas vão sair do caixa? Quando a gente tem esse dado, né, previsionando quando entra e quando sai, aí a gente tem o fluxo de caixa, que o fluxo de caixa, se a gente antecipa ele para dentro do mês, né, quando tem o tal do fluxo de caixa descontado, ele vai coincidir com o DRE. Se fizer isso mês a mês, você pode olhar e falar, ó, não quero ver quando que se eu vendi a prazo, se eu vou receber lá para frente ou não. Não quero saber se o meu imposto eu vou pagar um pouco no mês que vem, outro tanto daqui 3 meses, porque eu quero saber que eu vou ter esse custo. Trazendo para o valor presente, teoricamente era para bater aqui com os dados do DRE. O que é o DRE? Demonstrativo. Se é um demonstrativo, é uma tabela ou é um gráfico de resultados. Quais resultados? Aqui, ó, o lucro líquido, o lucro operacional do exercício. Exercício é o ano 2023. Se a gente fala, eu quero fazer o demonstrativo do resultado da competência, eu vou olhar o que foi gerado de receita e o que foi gerado de despesa dentro do mês. Quando o contador ele faz lá um boleto para a gente pagar o imposto, ele coloca competência 03/2023, quer dizer, é março de 2023. E aí a soma de todas as competências ela vai dar a demonstração do resultado do exercício fiscal. Tudo bem com isso? Sim. Pessoal, tudo bem? Acho que a gente só tem mais 2 minutinhos aí, Henrique. Você quer? Estou brincando. Você não falou que era até 4h30? 4 horas, 4 horas. Então já era. O que eu quero mostrar para vocês? Isso aqui é o Celfa, é uma ferramenta que eu desenvolvi para fazer um planejamento da empresa. Então, a gente vem aqui e coloca quais são os produtos da empresa, eu fiz um bem resumidinho, o preço, o custo de execução de cada um desses produtos ou serviços e a quantidade de itens vendidos no mês. Aqui nos custos fixos, são aqueles custos operacionais que, independente de ter venda, eu vou ter que pagar. Então, se eu tenho aluguel, tenho um contrato, eu tenho que pagar. Se eu tenho a folha, tenho funcionário, eu tenho que pagar. Eu distribuo em categorias aqui de terceiros, de marketing, de financeiro. E aí eu venho aqui para esse simulador, que a gente faz assim, ó, coloca aqui qual é a alíquota de impostos. Se for lucro real, aí deixa zerado, a gente calcula depois. Se tem a venda em cartão, isso é um padrão, a gente tem que olhar no histórico qual é esse custo, e também comissão de vendas. Quando eu venho aqui, eu digo assim, eu quero que essa empresa me dê 200 mil de lucro. Espera aí, que eu acho que está muito, porque é um lucro, vamos colocar 20 mil de lucro. E também quero aqui de 20 mil de prolabore para os gestores dessa empresa. Então, o que ele vai me dizer? Agora ficou pouco aqui, deixa eu aumentar o lucro. Beleza, aqui tá bom. Ó. Ele está dizendo o seguinte, os produtos que eu lancei nesse mês, ele gerou 654 mil de faturamento. Hora que eu pago os insumos, o imposto, o cartão e a comissão, vão sobrar 218. Desses 218, que é a margem de contribuição, eu tenho que pagar 166 mil do custo fixo.
Então, eu tenho uma sobra aqui que ele é capaz de pagar uma parte desse lucro e os prolabore. Mas para exatamente me dar 20 mil e 50 mil, aqui o software ele está sugerindo uma nova distribuição. Ele está falando, olha, embora esse produto aqui ele seja o que tenha gerado a maior contribuição, como a margem dele, né, a diferença entre o faturamento e a margem de contribuição, ela não é tão expressiva, não precisa se preocupar em aumentar as vendas, pode até diminuir. Isso é o algoritmo que está dizendo, né, o que fazer. Este segundo produto, aí aqui vale a pena você aumentar nesta quantidade. Assim, aqui a gente está aplicando a matriz BCG, não sei se vocês já ouviram falar disso, que é o produto abacaxi, incógnita, vaca leiteira ou produto estrela. Isso aqui é a curva ABC de contribuição, né? Então, esse produto 3, embora ele venda 10 vezes mais do que um, a contribuição dele não é nem 5% dessa. Então, que produto que vale a pena a equipe colocar na vitrine ou procurar melhorar ainda mais? Esse aqui, que eu posso ir lá e falar, bom, se eu conseguir otimizar e reduzir o custo aqui, e ainda vou fazer uma pesquisa de preço, será que eu consigo vender aqui 5,100? E o que aconteceria se eu vendesse 2 unidades a mais? Ele vai refazer todas as contas, me dando uma nova configuração. Então, aqui dá para fazer os ajustes item a item, né? E também, aqui são poucos produtos. Eu tenho clientes que têm 500, 1.000 unidades. 1.000 unidades de produto vendendo lá nas suas empresas. A gente passa a ter uma decisão estratégica para mostrar para a pessoa que ela tem que olhar e falar, qual é o perfil do cliente que compra isso aqui? Por que ele compra? Quais são os canais? Qual é a sua estratégia de produção, de distribuição? Aí a pessoa ela passa a fazer o planejamento empresarial em função das metas que ela quer obter. E não ao contrário, né, igual a gente viu aqui, olhou aquilo que já aconteceu, se foi ok, se deu lucro, a gente fica feliz. Se não deu lucro, e principalmente tendo um monte de caixa preta aqui pelo meio, aí eu vou lá e lamento. E se eu sou um investidor aqui, se eu sou um acionista e não tenho poder nenhum para querer saber o que foi que colocaram aqui, né? E aí eu vejo que o dinheiro que eu coloquei lá numa ação que valia 20, hoje vale 13, é o meu dinheiro que está sendo queimado por algo que não está na minha mão. Por isso que eu prefiro muito mais que as pessoas investam em negócios próprios com esse tipo de ferramenta do que botar dinheiro, né, plantando no terreno de terceiros. Lisane. Legal, Henrique, muito bom. Eu mandei lá o link dos seus 2 produtos para o pessoal, eles têm lá, mandei no Slack, então se eles quiserem depois dar uma olhada, tiver alguma dúvida, eles falam com você. Ok. Você queria falar alguma coisa antes da gente encerrar aqui? Eu ia te agradecer, mas já que você falou dos 2 produtos, esse aqui é uma plataforma para gestão de clínicas médicas, ele também vem aqui e dá o DRE. Opa, agora vou ter que entrar de novo aqui, porque ficou um tempo sem usar. E o que eu ia mostrar? Que à medida que as vendas vão sendo feitas, de consulta, cirurgia, exames e tal, ele vai me dizendo qual foi o resultado do mês e depois ele vai lá, forma o fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber. Cada uma dessas ferramentas financeiras, ela serve para a gente olhar e tomar um tipo de decisão, né? Fluxo de caixa, o que eu usei muito. Às vezes eu tinha um boleto para receber no dia 20 e eu tinha conta para pagar no dia 10. No dia 10 a minha conta estava no vermelho, mas eu sabia que o dinheiro que estava previsto para o dia 20 ele ia resolver, ia pagar tudo. Aí eu ligava lá para o fornecedor e pedia para ele mudar o boleto para o dia 21, para o dia 22. Ou seja, tem uma série de pequenas decisões que dá para ser tomado olhando cada uma destas ferramentas. Espero, de alguma forma, ter contribuído aqui para o entendimento de vocês e, se precisarem de algo, estou à disposição e te agradeço pelo convite, por compartilhar tanto o Selfa
quanto o Feltz para... Legal, Henrique. Eu que agradeço muito aí a sua participação. Também mandei o seu LinkedIn, se vocês quiserem entrar em contato. Perfeito. Eles já fazem lá diretamente com você, tá? Muito obrigada mesmo por compartilhar aqui com a gente. Foi um prazer, Henrique. Obrigada. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, não esqueçam da ponderada, hein? E nem da insônia da professora.